está terminando, mas minhas conquistas estão apenas começando. Amém? Olhe para aquilo que você ainda espera alcançar do Senhor e tenha certeza absoluta que aquele que fez a promessa é fiel. A palavra do Senhor diz assim: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Deus quer dar o melhor. Deus se compraz na sua prosperidade, na sua alegria. Amém? O Senhor vem falando conosco, nos últimos meses, dizendo que o deserto não é o nosso lugar, dizendo que nós temos que nos preparar para conquistar. E agora o Senhor está nos mostrando que, mesmo que você já tenha alcançado coisas boas, coisas grandes, o Senhor está nos dizendo que as conquistas estão apenas começando. Amém? Palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Amém? Então existe uma condição para que nós possamos alcançar aquilo que o Senhor já conquistou na cruz do Calvário e tem preparado para as nossas vidas. Nós não podemos esmorecer, nós não podemos desanimar. Mas eu já desanimei, mas eu já me entristeci, muitas vezes eu já pensei em jogar a toalha. Existe um versículo na palavra de Deus que perante os outros, perante a sociedade, muitas vezes as pessoas acham que a pessoa está caída, mas a Bíblia diz que o servo do Senhor perante o Senhor está sempre de pé, porque é o Senhor quem o sustenta. Amém? Feche seus olhos agora e abra o seu coração para que a gente possa falar com o Senhor. Amém? Jesus, Deus maravilhoso, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado porque nós estamos mais uma vez aqui na Tua casa, Senhor. E nós estamos aqui para prestar o nosso culto, para dizer que nós te amamos, que nós somos gratos a Ti, Senhor, porque nós somos Teus filhos, Senhor, porque nós temos uma segurança maravilhosa em Ti, Pai, porque o Senhor vem nos fortalecer, nos renovar, apesar de muitas vezes chegarmos aqui para prestar o nosso culto racional a Ti, Senhor, chegarmos nos arrastando, chegarmos tristes, chegarmos perturbados, Pai, mas o Senhor é bom, Pai, e nos Teus átrios nós encontramos paz, nós encontramos refrigério, Senhor, e nós queremos Te agradecer por isso, Senhor. Nós queremos Te dizer, Pai, que nós precisamos de Ti, Pai. Nós estamos aqui porque nós precisamos ser fortalecidos, nós precisamos crescer na graça, no conhecimento, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor, e nós Te pedimos, Senhor, fala conosco através da Tua palavra, edifica as nossas vidas, Senhor Deus, que nós possamos nos tornar mais fortes, ativos, Senhor Deus, porque nós esperamos em Ti, Senhor, o Deus de toda esperança, Senhor. A Tua palavra diz: não temas, porque o Senhor está conosco, Pai. O Senhor nos ajuda, Pai, mesmo que as lutas sejam grandes, Pai, mesmo que as provações sejam quase que insuportáveis, o Senhor está conosco, o Senhor nos ajuda, Pai, e nós ficamos com o que diz a Tua palavra, Pai. É no Teu santo nome, Senhor, que nós oramos, certos de que o Senhor falará mais uma vez conosco nesta noite, Pai. Obrigado no Teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, Tiago. Obrigado, aleluia. Amados do Senhor, igreja bendita, eu quero só lembrar uma coisa a você: você é povo de propriedade exclusiva de Deus, você é um sacerdote real, você pertence a Jesus e ninguém pode arrebatar você das mãos dele. Amém? Que essa palavra possa já fortalecer o seu coração nessa noite. Hoje, nesse penúltimo culto do ano de 2017, o Senhor quer falar conosco sobre a importância, sobre o valor e sobre o significado dos nossos pensamentos. Amém? É muito importante que a gente tenha pensamentos alinhados à palavra de Deus, aos pensamentos de Deus, mas que isso seja em todo o tempo, não apenas quando a gente está aqui na casa do Senhor, não é? E principalmente
quando a gente está perto de um momento importante, que é um momento de virada, que é um momento de um novo ano, não é? Muitas vezes as pessoas acabam banalizando isso, mais um ano, não é? Só que foi por causa da morte de Jesus, não é? Que o ano começou a ser contado novamente, não é? Nós temos antes de Cristo e depois de Cristo, a história mudou e nós fazemos parte desse contexto. E nós sabemos que o Senhor tem coisas novas para as nossas vidas, para este novo período. Nós temos grandes expectativas, amém? Nós colocamos o nosso pensamento naquilo que nos pode dar esperança, amém? E em 4 dias, um novo ano vai começar e nós não podemos carregar conosco uma mente negativa, com pensamentos de derrota, de tristeza, de negativismo, amém? Porque as pessoas que têm uma mente negativa, elas automaticamente têm uma vida negativa, não é? E as que têm pensamentos de derrota, acabam vivendo derrotadas. O apóstolo Paulo disse aos Filipenses no capítulo 4, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, e se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, amém? Que nós possamos deixar essa palavra internalizar nas nossas vidas, amém? E não deixarmos a nossa mente, os nossos pensamentos voarmos e ficarmos pensando, mas o governo, e o Temer, mas o Temer está acabando com a Operação Lava Jato, não é? Está anistiando um monte de gente. Nós não vamos nos preocupar com isso, porque nós sabemos que o Deus a quem nós servimos é o justo e reto juiz, amém? Ele cuida de todas as coisas, amém? E o apóstolo Paulo diz que isso deve ocupar o nosso pensamento, e uma imagem correta na nossa mente, na nossa alma, faz com que nós possamos viver de uma forma perfeita, de uma maneira correta. Os pensamentos de Deus no nosso pensamento faz com que nenhum de nós se dê por vencidos, porque a Bíblia diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E quando nós internalizamos isso na nossa mente, quando nós rejeitamos os pensamentos de derrotas, a palavra do Senhor começa a surtir efeito nas nossas vidas. Quando nós dizemos, apesar de eu estar vendo uma situação negativa, eu fico com aquilo que está escrito na palavra de Deus, Deus começa a se mover em nosso favor, amém? O apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 4, ele diz assim, ora, a perseverança, não é? Deve ter uma ação completa, para que nós sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes, não é? Então, se nós perseverarmos, nós vamos colher, se nós não desanimarmos. E disse Paulo, não é? E Tiago, ele diz assim, para que a ação seja completa, a nossa perseverança, não é? Ela não pode ter momentos de fraqueza. E o apóstolo Pedro, também escrevendo na sua segunda carta, no capítulo 1, ele diz assim, capítulo 1, versículo 5, por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Então, quando a gente é diligente, quando nós somos perseverantes, quando nós nos aplicamos a quê? A guardar a palavra de Deus no nosso coração, a internalizar isso na nossa mente, a Bíblia diz que nós devemos reunir toda a diligência e associar com a nossa fé, não é? Com a capacidade que Deus nos deu no nosso espírito para que nós cresçamos na sua palavra, as virtudes. E a virtude nós devemos associar o conhecimento, que é o que mais nós temos aqui recebido da parte do Senhor. E a Bíblia diz, com o conhecimento o domínio próprio, porque não adianta nada nós conhecermos a palavra e não praticarmos na nossa vida, amém? E com o domínio próprio, a perseverança, o não desistir, o perseverar, o ser diligente em buscar as coisas do Senhor. E com a perseverança, a piedade, a manifestação da graça de Deus, lembrando que a graça de Deus nos basta. Amém? A graça de Deus é tudo que nós precisamos nesta vida. A Bíblia diz que todas as coisas que são concernentes à vida e à piedade e à graça já nos foram doadas graciosamente em Jesus. Amém? Então ele diz assim, associe com a perseverança a piedade, a graça. Com a graça, a comunhão, a fraternidade entre os irmãos. E com essa comunhão, essa união dos irmãos, o amor de Deus manifestado nas nossas vidas, para que as pessoas possam ver o Senhor através das nossas vidas. E aí no versículo 8,
não é? O apóstolo Pedro, ele faz um fechamento dizendo assim: porque estas coisas, a perseverança, a fé, o amor, a diligência, não é? Porque todas essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essas coisas que nós ouvimos aqui, nós devemos ter zelo, ter diligência para aplicar nas nossas vidas, não é? Eu já disse várias vezes e eu vou repetir, não é? Não é porque eu não tenho o que falar, porque eu costumo sempre dizer também que o apóstolo Paulo, em algumas das suas cartas, ele fala sobre alguns assuntos, 3 parágrafos depois ele repete novamente aquilo, não é? E ele explica por que ele repete. Não é porque ele não tinha o que escrever na carta, porque ele ficou sem ideia na hora de escrever, mas ele diz assim: e eu repito isso para vocês porque é segurança para vós outros, amém? Então eu queria dizer, não é, que nós precisamos nos aplicar, porque nós nos aplicamos para tanta coisa, não é? Nós nos esforçamos para tanta coisa. Quando nós estamos na escola, nós estudamos, nós perdemos finais de semana, nós deixamos de fazer tanta coisa, não é? Quando um moço está apaixonado por uma moça apaixonada por um moço, deixa de fazer tanta coisa, ou faz tanta coisa para querer agradar aquela pessoa, não é? Essa deve ser a nossa atitude para com as coisas de Deus também. Porque senão nós vamos estar nos enganando a nós mesmos. Senão a gente vai estar vindo à casa de Deus apenas para marcar ponto. Quinta-feira é dia de culto. Não faça isso. Não vos enganeis a vós mesmos, diz a palavra. Amém? Então o apóstolo Pedro diz assim: porque todas essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, façam com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento. Nós temos recebido o pleno conhecimento de Deus, mas essas coisas têm que sempre aumentar em nossas vidas, para que possa haver frutos, para que possa haver resultado disso em nossa vida, amém? E no versículo 9, Pedro diz assim: pois aquela pessoa em quem estas coisas não estão presentes, a perseverança, a fé, o amor, a diligência, se isso não estiver presente na vida de um filho de Deus, essa pessoa é cega, não é? E não é uma pessoa cega fisicamente. Para um cego fisicamente ele não enxerga absolutamente nada, ele não sabe para onde ir. Mas veja o que a palavra de Deus diz: aquele em quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto. Quer dizer, é um cego que é um carnal, que apenas está atento às coisas humanas, só vê aquilo que consegue enxergar, não é? E a Bíblia diz assim: esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Muitas vezes a gente vem à igreja, não é? Vem para as coisas de Deus, e a gente se esquece o que Deus fez na nossa vida. Quem é Deus na nossa vida? Nós somos as pessoas mais felizes do mundo. A palavra de Deus diz que na noite que o Senhor Jesus Cristo foi traído, não é? Ele deu o cálice aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos vós, este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, sangue que é derramado em favor de muitos. E nós fazemos parte desses muitos por quem Jesus morreu. Nós não podemos nos esquecer da purificação dos nossos pecados de outrora. Jesus é a nossa razão de viver. Nós não podemos, e por isso nós precisamos nos aplicar para que essas coisas estejam sempre aumentando em nossa vida, para que no nosso pensamento seja ocupado com perseverança, com diligência, com fé, com amor, com tudo aquilo que a palavra de Deus vem nos ensinando. Amém? Versículo, glória a Deus, aleluia. O versículo 10 ele termina dizendo assim: por isso, irmãos, procurai com diligência. Tenha diligência, tenha zelo, tenha aplicação, não é? Nas coisas do Senhor, cada vez maior. Essa aplicação deve ser para confirmar a vossa vocação e a vossa eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Amém? A Bíblia não diz que fazendo dessa forma você não vai ter mais lutas, mas você vai evitar tropeços, você vai evitar dissabores, você vai evitar que a sua carne te humilhe e você chega lá na frente e você tem que usar da palavra: Senhor, faça com que isso coopere para o meu bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é? Não, a palavra de Deus diz que se nós fizermos isso, vai evitar muitos tropeços em nossas vidas, amém? E a palavra de Deus, lembre-se, o versículo que nós lemos na abertura, que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, porque a seu tempo nós vamos ceifar. Existe um tempo para colher,
Amém? E você tem que ter paciência, porque a Bíblia diz assim: quem espera o que não vê, com paciência deve aguardar. Amém? O apóstolo Paulo está nos dizendo: não se canse de fazer o que é certo, de agir corretamente, de praticar a palavra de Deus, porque vai haver um tempo em que você vai ceifar, que você vai haver, porque Deus não mente, amém? Se você está plantando, você vai colher. Não desista, não se dê por vencido, amém? Porque você pode até pensar: mas eu já desisti, para Deus você está de pé. Para Deus, Deus te vê santo, inculpável, irrepreensível. Deus vê em você o projeto que Ele tem, os desígnios que Ele tem em relação à sua vida. E nenhum dos desígnios do Senhor podem ser frustrados, amém? Aleluia. Lembre-se que existe um momento em que, se você não desistir, você vai colher, amém? E o Senhor, em Isaías 43, versículo 2, a palavra diz assim: quando passares pelas águas. Se você não passou, você vai passar, porque todos nós passamos, amém? Mas quando você passar pelas águas, Deus é com você. Pode ser o tamanho de água que for, pode ser a maior inundação, pode ser um tsunami, não interessa. Quando você passar pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, mesmo que você passe correndo, tentando se evitar alguma coisa, a Bíblia diz que não te queimarás, nem a chama arderá em ti, você não vai ficar chamuscado, nem com cheiro de fogo, porque o Senhor é com você, amém? Versículo 3, porque eu sou o Senhor teu Deus. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Tudo aquilo que precisava ser dado por nós, o Senhor Jesus Cristo já deu na cruz do Calvário. A sua vida, amém? E nos resgatou e nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos agora no reino do Filho do seu amor, amém? Aleluia, Jesus. E todos nós, em algum momento, amém, da nossa vida, nós passamos, não é, por problemas, por dificuldades, por lutas. Nenhum de nós está isento disso. Mas a palavra diz: quando passares pelas águas, eu estou contigo. Quando passar, você vai se lembrar. Quando passar pelas águas, não é para ficar pensando: vou me afogar, olha a água, o que eu faço agora? Deus está com você, amém? E eu gosto de dizer: nós não somos mais uma igreja, nós não somos uma religião, nós estamos aqui porque um dia Deus mudou a nossa vida. Cada vez que eu me lembro do que Deus... 21 de novembro de 1977, eu estava sentado na frente da minha casa, e eu lembro que Deus me arrastou, me chamou e mudou minha vida naquela noite. Cada vez que eu me lembro disso, eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor está com você, porque Ele começou uma boa obra nas nossas vidas, amém? E Ele vai completá-la. Aleluia, Jesus. Todos nós passamos por rios, por águas, por mares revoltos, pelo fogo, mas nós seremos sempre vencedores, porque em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, amém? Mesmo que você não esteja vendo a vitória, se você não estiver vendo a vitória, é porque você está olhando com os olhos errados, é porque você está olhando com seus olhos humanos, naturais. Olhe com os olhos espirituais. Lembre-se do profeta, estava cercado na montanha, chegou o auxiliar do profeta: Senhor, o que nós fazemos agora? O profeta falou: Senhor, abre os olhos do moço, para que ele veja que mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles, amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Abacuque capítulo 3, versículo 19, veja o que o profeta diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele faz meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente, não é? O Deus que Abacuque tinha em mente, não é? O Deus em quem Abacuque cria, não era um deusinho, não era um mito, não era uma estátua. Ele diz assim: Deus é a minha fortaleza, não é? E por que Abacuque usou aquela expressão que o Senhor faz os meus pés como os da corça, não é? Porque a corça, ela é um animal que escala montanhas rapidamente. Ela não fica paralisada quando um outro animal vem atrás dela.
amém? E diante do mal, ela não se dá por vencida. E era isso que Abacuque estava dizendo, amém? O Senhor me faz escalar montanhas rapidamente, e eu não vou me paralisar diante de qualquer tipo de ameaça, diante de qualquer tipo de mal que venha contra a minha vida, porque nós não nos atemorizamos de más notícias, amém? O bispo falou sobre a palavra profética, não é? Que o Senhor é conosco, não temas, não é? Se o Senhor está dizendo para não temer, é porque vai vir algo que vai querer nos colocar medo, nos paralisar. Então, lembre-se, não temas, porque o Senhor é conosco, amém? Para nós vivermos dessa forma, nós temos que ter os pensamentos de Deus na nossa mente, amém? Nós temos que pensar como Deus pensa, temos que nos renovar os nossos pensamentos, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, amém? E por que isso é tão importante? Não é? De termos os pensamentos de Deus na nossa mente, porque nós somos humanos, temos uma carne, a Bíblia fala que a carne luta contra o espírito luta contra a carne, não é? E é muito fácil uma pessoa se render no momento de luta, pessoa querer desanimar, não é? No momento de crise, no momento de estar passando por um deserto, é muito mais fácil a pessoa desanimar do que ela colocar na mente o que Deus diz, do que ela colocar os pensamentos de Deus. Não é? Vou te dar um exemplo. A pessoa vai ao médico, faz alguns exames, e aí o médico vem lá com um diagnóstico e diz assim: é câncer. Humanamente, é muito mais fácil a pessoa chegar e falar assim: meu Deus, é câncer, tumor maligno, vou morrer. É muito mais fácil, não é? Porque essa é a natureza humana, é a nossa fragilidade. É mais fácil fazer isso do que a pessoa pensar: eu não vou morrer porque Jesus levou esse câncer na cruz do Calvário, amém? O apóstolo Paulo disse, em Romanos 8,5, porque aqueles que se inclinam para a carne, eles cogitam das coisas da carne, mas aqueles que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito, não é? A nossa carne é fraca, ela não aproveita para nada, ela só quer nos humilhar, só quer mostrar derrotas, não é? Ela quer que nós nos entreguemos, mas nós temos que nos inclinar para aquilo que a Bíblia diz, para as coisas do Espírito, não é? E se está na Bíblia, nós cremos, amém? Então que nós nos inclinemos para as coisas do Espírito, porque Deus está no controle total do mundo espiritual, e no mundo espiritual tudo já foi consumado. Na cruz do Calvário, o Senhor disse: está consumado. O Senhor está apenas agora manifestando tudo aquilo que Ele preparou para as nossas vidas, amém? E o apóstolo Paulo, não é, que ouviu da boca do próprio justo a revelação da graça de Deus, ele diz no capítulo 12 de Romanos: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É por isso que é importante guardar a palavra de Deus no coração, na sua mente, para que você não se conforme com o século, com os pensamentos, com aquilo que você está vendo, mas para que você possa ter uma renovação da sua mente, não é? Para que a mente de Cristo possa estar ativada na sua vida, para que quando a palavra de Deus está internalizada em nós, nós temos a certeza da vitória, amém? E quando nós tomamos posse, mesmo não vendo nada, e nós dizemos assim: Senhor, eu fico com a tua palavra, cada vez que a gente faz isso, nós estamos honrando a Deus. E quando se honra a Deus, Deus age em favor dos seus filhos, amém? Aleluia. Não aceite o padrão da carne, do mundo, desse século, não é? Que é fadado ao desastre, ao fracasso, ao medo, à derrota, não é? Ah, o que será? Como é que vai ser? O que será o ano que vem? Não é? Será que a economia? Será que vai acabar Lava Jato? Será que vai acabar tudo em pizza? Não se preocupe, amém? E o que nós fazemos aqui, culto após culto? Nós estamos renovando a nossa mente, não é? Cada vez que a gente vem e ouve a palavra, você não está me ouvindo. Isso aqui não é minha palavra, não é meu discurso, não é meu pensamento, né? Nós estamos aqui falando da palavra de Deus, porque a Bíblia diz assim: aquele que fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. E nós estamos falando de acordo com a palavra de Deus. E quando nós falamos em linha com a palavra age. A palavra que é viva e eficaz, ela penetra nos corações e divide aquilo que é alma daquilo que é espírito, aquilo que é carne daquilo que vem da parte de Deus, para que você possa saber por onde deve seguir, prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E o que o altar dessa igreja maravilhosa faz, não é? Através da pregação, é inserir versículos na nossa mente,
para que nós possamos pensar como Deus e para que a gente não se renda às situações que vêm nos afligir todos os dias, amém? Porque a palavra é clara: no mundo passais por aflições. Então nós vamos passar, nós não vamos permanecer nas aflições, nós vamos passar. E como é que se passa pela aflição? Quando você tem a sua mente firme no Senhor Jesus, quando você não vacila, porque aquele que fez a promessa é fiel, amém? Paulo escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 7, ele diz assim: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Olha, Paulo, apóstolo da graça, foi arrebatado por Deus, foi ao terceiro céu, falou com o próprio Deus, ouviu da boca do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Olha a vida do apóstolo, não é? Que foi chamado por Deus para trazer a graça a todos nós, os gentios. Veja que situação. Mas olha o versículo 6, diz assim: porém Deus, mas Deus, e Paulo sabia disso. Porém Deus, que conforta os abatidos, que ajuda, que restaura, que sara as feridas, nos consolou com a chegada de Tito. Por quê? Porque Tito veio trazer uma palavra de Deus. Tito trouxe a palavra de Deus e o consolo de Deus se manifestou. Basta uma palavra do Senhor e as coisas entram no lugar. As coisas não se resolveram, mas houve o consolo, houve o fortalecimento de Paulo através da palavra de Tito, amém? O que Paulo está dizendo, não é? Que ele passou por muitas lutas por fora, temores dentro do coração, incertezas, mas ele fez uma coisa: ele manteve firme a sua confissão. Porém Deus, que conforta os abatidos. E essa palavra fortaleceu Paulo para que ele continuasse na sua missão, no cumprimento dos propósitos de Deus em sua vida, amém? Meu irmão, o grande porém na nossa vida é a presença de Deus. Por isso nós não podemos nos esquecer da purificação dos pecados de outrora, daquilo que Deus fez nas nossas vidas, amém? Onde houve vergonha, haverá dupla honra, não é? Onde você foi tirado, roubado, suprimido, haverá restituição, haverá restauração, amém? O Senhor promete: eis que eu vos restituirei os anos que vos foram consumidos pelo gafanhoto. É o Senhor que vai restituir, amém? Aleluia. Provérbios capítulo 18, versículo 21, a palavra de Deus diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida não estão no poder do diabo, do demônio, mas no poder da língua. E nós precisamos utilizar bem a nossa língua, falar em linha com a palavra. Ah, mas você não sabe a minha situação, e você não sabe a minha. Mas a palavra de Deus diz: não importa a situação, não importa. Importa que nós falemos em linha com a palavra, amém? Porque o que bem utiliza a sua língua vai comer dos seus frutos. Aleluia, Jesus. Deuteronômio capítulo 1, versículo 6, a palavra diz assim: o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte. Horebe era o deserto, era o tempo que o povo passou ali 40 anos, andando em círculos, e o povo, como diz o bispo, né, não dança nem sai da pista, o povo não sabia para onde ir, não é? E Deus chegou e falou assim: olha, um tempo demais aqui, chega de deserto na vida do povo de Deus, amém? Horebe quer dizer um local seco, um local deserto, não é? E aquele povo, né, o povo de Israel ali no deserto, não tinha se atentado, não tinha compreendido que ele não tinha chegado em lugar algum. Eles andavam, paravam e continuavam ali no deserto. No versículo 7 o Senhor diz assim: voltai-vos e parti. Volte e parta para outro lugar, parta para outra situação, amém? E aí diz assim: ide à região montanhosa dos amorreus e a todos os seus vizinhos, na Arabá, e a região montanhosa, e a baixada, e ao Neguebe, e as costas marítimas, a terra dos cananeus, e ao Líbano, e até o grande rio Eufrates. Todas essas regiões aqui estavam dentro da terra prometida. Por isso que Deus diz: voltai e parti, ide a essas regiões, saia do deserto e vá para a terra prometida, porque o deserto não é o seu lugar. Amém? Aleluia, Jesus. O Senhor diz: voltai-vos e parti. Amém? Aleluia.
voltai-vos e parti. Ou seja, vire as costas para aquilo que não te leva para lugar nenhum, amém? Para aquilo que está deserto. Não fique, mas e isso? Mas e esse deserto? Mas e essa situação? Tire o seu foco disso. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O socorro vem, não é o socorro pode vir, o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, amém? Aleluia, Jesus. Vire as costas para o teu passado e viva por graça. Isso é viver por graça, isso é viver por fé. Não é barganhar com Deus, não é trocar nada com Deus. É saber, Senhor, está escrito na tua palavra, eu creio, está escrito que o Senhor é conosco. Deus é conosco. Se Deus é por nós, quem? O que vai ser contra você? Aleluia, Jesus. Versículo 8, continuando o texto, diz assim: eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Deus já colocou diante de nós uma terra prometida, amém? Entrai e possuí a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles, amém? A palavra de Deus diz que nós fomos resgatados da maldição da lei, para que as bênçãos de Abraão chegassem até nós, amém? Então nós temos direito a essa mesma promessa feita aos judeus. Deus fez com que através de Jesus essas promessas chegassem em nossas vidas também, amém? E ele diz: olha que eu te dei, entra na terra, toma posse e possui a terra, amém? E tomar posse é uma atitude de fé, é uma atitude de confiança em Deus. Fala: Senhor, eu vou avançar e eu vou colocar o pé no mar, o pé no rio, seja onde for, e o Senhor vai abrir. Eu vou fazer a minha parte, que é crer, não é? O Senhor disse para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, não é? Vamos marchar em direção àquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, amém? Versículo 10: o Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como as estrelas. Falando ali do povo judeu, não é? Versículo 11: o Senhor, Deus de vossos pais, vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe como vos prometeu, amém? Que você espere de Deus 1000 vezes mais bênçãos, 1000 vezes mais portas abertas, 1000 vezes mais a graça de Deus manifestada na sua vida, amém? Porque a palavra do Senhor diz assim: sobre o teu povo seja a tua bênção. Você é povo de Deus e a bênção de Deus é para se manifestar na sua vida, amém? Isaías 41:9, o Senhor diz assim: tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos. Você se lembra de onde Deus te tirou? Você lembra quando Deus se manifestou a você e você creu em Jesus? O Senhor diz: tu, a quem tomei das extremidades. Você estava na extremidade, você não era povo de Deus, e o Senhor fez você se chegar a Ele, amém? Chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei, né? O diabo vem com dardos inflamados, querendo dizer que Deus te rejeitou, que você não presta, que você não consegue. Mentira, o Senhor te escolheu, o Senhor não te rejeitou. Deus não muda, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, amém? Versículo 10: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. O Senhor te ajuda, te sustenta com a destra dele fiel. Não é com a nossa carne, não com a nossa vontade, com o apoio de um amigo. É o Senhor quem faz isso. Não temas, porque Deus é com você, amém? E veja o que vai acontecer com tudo aquilo que tenta lhe assombrar, não é? Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Tudo que se levanta contra um filho de Deus se levanta para cair. O Golias vem afrontar para cair, para ser derrotado, para que Deus seja glorificado nas nossas vidas, amém? Receba isso, meu amado irmão. Deus escolheu você, Deus escolheu a sua vida, amém? Deuteronômio 7:22: o Senhor teu Deus lançará fora todas estas nações, pouco a pouco, de diante de ti. Não poderás destruí-la todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti.
Então Deus tem uma forma de agir, não é? Não pense que Deus vai pegar assim e fazer abracadabra, resolver toda a sua vida como num passe de mágicas. A Bíblia diz assim: o Senhor teu Deus lançará fora estas nações, estes problemas, estas lutas, essas afrontas, pouco a pouco. Mas por quê? Porque Deus é Deus, porque Deus sabe o que tem que ser feito, amém? Pouco a pouco de diante de ti, não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. É uma palavra interessante, não é? O Senhor quer dizer que vai tirar das nossas vidas as coisas erradas, os dardos que foram lançados pelo maligno, não é? Durante muitos anos, talvez contra a sua vida. Mas isso não vai acontecer da noite para o dia, vai acontecer pouco a pouco. Você não pode destruir todo o seu passado de uma vez, porque senão as feras do campo, diz a palavra, vão se multiplicar contra você, não é? E que feras do campo são essas? Você imagine se sua vida ficasse 100% de uma hora para outra, não é? Viriam feras do orgulho. Ah, eu sou um abençoado, eu sou o máximo, eu sou da graça, não é? Viria a fera chamada da vaidade, não é? Ah, Deus é maravilhoso, Deus fez tudo na minha vida, porque eu sou um servo bom e fiel, não é? Viria outra, não é? Outra fera do campo, a prepotência. Você talvez possa achar ali no seu coração que você teve um mover de Deus na sua vida, por você ter feito o melhor que você podia, mas não é por força, é pelo Espírito de Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, nosso Deus, amém? Salomão, ele diz no livro de Provérbios: Senhor, não me dê nem a riqueza, nem a pobreza, dá-me o pão que for necessário, para não suceder que estando eu farto, não é? Te negue e diga: quem é o Senhor? Senhor, quem fez isso? Não, o Senhor fez isso na minha vida, não é? Ou que empobrecido, não é? Eu venha furtar e profane o seu nome, não é? Por isso que o Senhor vai fazer as coisas pouco a pouco. O Senhor sabe como fazer as coisas, não é? Ah, mas Deus não podia? Podia. Por que Ele não faz? Porque Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas, amém? Veja o que diz Deuteronômio no capítulo 7, 23, continuando o que nós estamos lendo. Mas o Senhor teu Deus as entregará e lhes infligirá grande confusão até que sejam destruídas. Deus vai entregar cada situação que tem lhe humilhado, que tem lhe afligido nas tuas mãos, e elas serão destruídas, porque nós fomos conquistados para a vitória. O nosso destino é vitória, amém? Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, não por nós, porque Ele nos amou, amém? Aos poucos o Senhor vai nos libertando, vai nos dando uma mente livre, sentimentos livres, vida livre, e quando você menos esperar, você vai estar desfrutando do melhor na terra prometida que o Senhor tem preparado para a sua vida, amém? O apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 5, ele diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar, amém? Então, o apóstolo Pedro está dizendo assim, que é o Deus de toda graça, que nos chamou para a sua eterna glória. Só que antes de entrarmos na eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, aí nós vamos ser aperfeiçoados, firmados, fortificados e fundamentados, amém? É necessário passar por sofrimento. A palavra de Deus diz assim: não fique espantado quando você passar por situações de fogo, por situações difíceis. A Bíblia diz assim, que ao redor do mundo toda a irmandade passa pelos mesmos tipos de aflições. Faz parte dos propósitos de Deus, amém? E quando nós entendemos isso, nós primeiro não ficamos jogando a culpa no diabo. É o diabo, não é? Nós sabemos que o Senhor disciplina, corrige, açoita a todo filho a quem recebe. E se o Senhor está tratando conosco, é para que nós possamos desfrutar plenamente, porque a palavra é clara: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, amém? Aleluia. Desde o conhecimento bíblico até a solução de um problema, desde a hora que você sabe o que tem que fazer até a hora que o problema é solucionado,
nós temos que passar por algum tipo de luta, de provação, de sofrimento, amém? Mas olha o que o Senhor diz: Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. Quer dizer, passou por esse período, o Senhor, não é, que está conosco nesse período, Ele mesmo vai completar a obra. Ele começou a obra e Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, amém? Amém? Efésios 2, 20 e 21. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Você está sendo provado para ser aprovado por Deus, né? E quando uma pessoa passa por uma prova e ela é aprovada, ela vai para um nível superior, ela vai para um patamar superior, e é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. E que patamar é esse? Que nível superior é esse? Crescendo para que você seja um santuário dedicado ao Senhor, disse o apóstolo Paulo. É esse o objetivo de Deus: fazer com que Deus se manifeste nas nossas vidas de uma forma plena, que Deus seja glorificado nas nossas vidas. Por quê? Porque nós somos criados para o louvor da glória de Deus, amém? Lembre-se, nós não devemos cultivar condenação, culpa, sentimento de inferioridade, porque Paulo diz em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nada, ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E não existe nada que possa nos condenar. Mas não existe mas. Não há nada, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? O inimigo é que quer fazer com que nós nos sintamos culpados, para que a gente não avance, para que a gente permaneça no deserto. Mas o Senhor diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E João no capítulo 5, versículo 24, diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Nós já passamos da morte para a vida, amém? E nós agora vamos desfrutar, porque o Senhor Jesus Cristo disse: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. E é essa vida em abundância que o Senhor está nos preparando para que nós possamos desfrutar dela aqui, amém? O Senhor não vê pecado em nós, o Senhor não vê condenação. Nós já fomos lavados e justificados pelo sangue do Cordeiro. Salmo 42, 5, não é? O salmista, como o apóstolo Paulo, que passou por lutas por fora, temores por dentro, na hora em que o salmista estava passando por aflições, não é? Que os inimigos estavam querendo a cabeça de Davi, Davi para e conversa consigo mesmo: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu, amém? Às vezes nós nos abatemos, nos perturbamos, não é? Mas o salmista diz assim: espere em Deus, porque você vai louvar a Deus. Você pode não estar sentindo vontade de louvar, mas Deus vai te dar motivos de riso. Deus vai mudar coisas na sua vida, que as pessoas vão ver e vão dizer obra tal, que dizendo as pessoas não vão acreditar, mas o Senhor vai agir na sua vida, amém? Creia, confie em Deus, ponha os pensamentos de Deus ativos na sua vida, na sua mente, amém? O tempo de Deus é um tempo perfeito. Nós temos que entender isso. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus, Eclesiastes capítulo 3, amém? O Senhor nunca se atrasa. Ele nunca começou uma obra e deixou pela metade, amém? O Senhor começa uma obra e Ele vai terminá-la. Em Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, ele diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então Deus, Ele coloca o querer e Ele vai realizar isso na sua vida de acordo com a boa vontade dEle. Então não importa o que esteja acontecendo na sua vida, saiba que Deus tem uma boa vontade para com você, não é? Boa é boa, boa não é meio bom ou meio ruim, é boa. A vontade de Deus é boa para com as nossas vidas, amém? É agradável, é perfeita, e Ele coloca o querer e Ele vai lá e realiza, não é? Não depende absolutamente nada da nossa força, da nossa inteligência, das nossas habilidades, dos nossos talentos, porque tudo que nós temos nós recebemos do Senhor, amém? Ele começa, Ele termina, e você pode estar seguro com aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida, amém? Finalizando, Lucas 11, versículo 9,
lembre-se do que a palavra de Deus diz. Por isso eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Você tem pedido? Vai ser dado a você. Busque e você vai encontrar. Bata e vai ser aberto para você, amém? Porque todo o que pede, recebe diante de Deus. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Amém? E eu só quero te lembrar de uma coisa. Filipenses capítulo 4, versículo 6, a palavra diz assim: não ande ansioso por coisa alguma, não é? Não fique preocupado, não fique, não é? Em tudo, não é em algumas coisas, não é de vez em quando, mas em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Amém? E a palavra de Deus diz que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, ela vai guardar a nossa mente, o nosso coração, quando nós nos submetemos, quando nós nos obedecemos àquilo que o Senhor fala em sua palavra, amém? Quando o Senhor nos dá paz, Ele está dizendo assim: eu ouvi a tua súplica, eu vou te curar, eu vou manifestar a libertação, eu já transformei a sua vida, e você vai ceifar, você vai colher, você vai vencer, não é? Se não desfalecermos, nós vamos colher abundantemente. E o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer: você não vai desfalecer, você vai colher tudo aquilo que você tem plantado, porque a palavra do Senhor diz que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite, para a honra e glória do seu nome, amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus.